Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Impeachment, cassação, destituição. Hoje, segunda-feira, a presidente Dilma completou 68 anos. Ganhou ontem um presentaço, a queda do número de manifestantes pedindo o impedimento, a saída dela. Em São Paulo, caiu mais de 10 vezes, de 350 mil para 30 mil. Aqui em Belo Horizonte, de 10 mil para 3 mil. Isso segundo números da Polícia Militar. Mas o processo é mais político do que tudo. E o dissabor para presidente pode estar à espreita. Na outra beirada da estrada está o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. É quase uma unanimidade nacional a queda do PMDBista, que faz e desfaz na política, principalmente falcatruas. Cena política debate a longa crise brasileira com o historiador João Pinto Furtado, graduado em História e Sociologia pela UFMG, doutor em História Social pela USP, é professor da graduação e pós-graduação da Federal, autor do livro O Manto de Penópolis, História, Mito e Memória da Inconfidência Mineira, de 1788 a 1789. E também aqui no programa o cientista político Manuel Santos, professor de Ciência Política na UFMG, vice-diretor do Centro de Estudos Legislativo na mesma universidade e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e Universidade de Salamanca, Espanha, especialista em Poder Legislativo pela PUC Minas. E também a presença do jornalista João Gilberto Júnior, foi editor adjunto do jornal O Tempo. Trabalhou também como editor do jornal da PUC TV. Atualmente faz mestrado no DCP, Departamento de Ciências Políticas da UFMG. É colunista político do jornal O Tempo. Muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço. Dos dois Joões, né? Os dois Joões. Os dois Joões, e começando com o professor João. Eu queria professor Manuel, professor João, professor Manuel, eu queria um paralelo seu sobre o processo de impeachment do presidente, do ex-presidente Collor, e hoje esse processo que se inicia da presidente Dilma. A gente tem uma característica aí, é que lá em 92, à medida que o processo político andava, o número de manifestantes aumentava nas ruas. E agora está o contrário. Está caindo. Quais são as características de 92 e 2015, no seu entender? Bom, uma satisfação estar aqui. Barroso, muito obrigado pelo convite. Manuel Santos. Ainda mais na presença do professor João Furtado e do colega do DCP, João Gilberto. De fato, o principal elemento que você coloca para iniciar o debate é a importância das ruas e das manifestações populares no processo dessa natureza. Nada, na minha opinião, vai à frente num processo radical como esse, né, e tenso e extremamente relevante, um fato histórico como esse, não vai à frente se as ruas não se manifestarem fortemente, se isso não contagiar, digamos assim, o eleitor e a opinião pública de um modo geral. Então, a presidente ganhou um ponto aí. Não há dúvida. Nesse ponto de vista, acho que o domingo de ontem, o dia de ontem mostra isso. O domingo mostrou isso. Não há uma mobilização, não há uma massa mobilizada nesse sentido. O que não quer dizer que não possa vir a acontecer. Fatos e eventos não faltam desde o começo dessa verdadeira novela. Eu queria também ouvir a opinião dele nesse Tem uma semana que a gente não tem um fato explosivo, né? Sim. Então, a crise se alonga e cada vez mais de tal maneira né? que é impossível fazer qualquer tipo de previsão, né? Agora, em que medida a sociedade vai se envolver pesadamente, articuladamente nisso, vai depender, acho, das circunstâncias. E o professor, o que você está achando desse paralelo? Eu tenho dificuldades de fazer essa comparação e extrair reais consequências das duas situações.
Eu acho que são dois casos radicalmente distintos. A começar pelo fato de que no impeachment do Collor, a pessoa do presidente estava diretamente envolvida. Não é o caso da presidente Dilma. Por outro lado, eu não nego... denúncias contra ele diretamente. Havia denúncias pessoais, havia uma Fiat Elba, havia gasto de campanha, havia reforma da casa da Dinda, havia a casa onde ele morava, que era patrimônio pessoal da família dele, havia N circunstâncias que colocavam Collor no centro do debate político e sobre corrupção. Então, nesse caso, foi fácil. Eu acho que isso explica um pouco a celeridade do processo. Foi um processo vertiginoso. O caso da presidente Dilma me parece que não é a mesma coisa. Primeiro que ela, de fato, pode ser responsabilizada por omissão, isso é o que o Supremo e a Câmara vão julgar, porque há um ambiente de muita desonestidade graçando por todas as instituições públicas e ela teria tido a responsabilidade de atuar mais firmemente, inclusive naquilo que eventualmente foi do conhecimento dela antes da instauração de inquérito judicial. Me parece que esse vai ser o principal desafio dela. Se tiver alguma coisa guardada aí na gaveta sobre a participação dela naquela coisa de Passadina, ela era presidente do conselho. Você acha que qualquer rabo preso, assim, nessa frase popular, derruba a presidente Dilma? Eu penso, não é que derruba, mas vai construir a legitimidade para o afastamento dela. Que para mim é uma questão que o parlamento está de olho nas ruas, mas não do mesmo jeito que nós. Tá? Claro. Tem muita raposa velha aí. Eu comentava agora há pouco, aquela carta do Temer, para mim, jamais foi para ela. E jamais claro foi para o grande público. Claro que não. Aquela carta foi para o parlamento, foi para dizer para o PMDB, ó, desembarquem, porque eu também estou desembarcando. Né? E a leitura foi imediata, foi instantânea. No dia seguinte, uma derrota fragorosa do governo no plenário. Né? Estou na linha de sucessão, né? Quero ser presidente. O destinatário da carta, para mim, a carta foi tida como tola, como infantil, e é infantil, mas o destinatário era o parlamento. Eram os deputados que seguem a orientação dele, que estão no PMDB, mas que estão em outros partidos. Tanto que ficou, o vice-presidente ficou apelidado de Michel Temer. Michel, né? Michel Temer. 3 diferenciaçõezinhas básicas, assim, duas curiosas. Uma é essa história da Fiat Elba. A gente, tendo a grande imprensa que tem, professor, se já tivesse uma Fiat Elba para Dilma, ela já teria vindo a público há muito tempo. Pode chegar numa delação premiada do Cerveró, igual você falou, essa compra de Passadina, ou do próprio Delcídio. Delcídio. Né? Então, que era líder de governo da presidência. Delcídio é muito perigoso nesse contexto. E aí, veja bem, isso do ponto de vista do Congresso, do Parlamento, ganha uma repercussão que não é a da indignação popular. Eu penso que os deputados e os senadores estão de olho no quê? Nos 93% de desaprovação da presidente Dilma. Sim. Isso aí não vai estar no vão do MASP, isso não vai estar na Cinelândia, isso está na opinião pública. É para esta opinião pública que eu acho que eles estão repercutindo. Aquela tentativa de se afastar do governo pode crescer ou ela pode conseguir reverter. Mas você tem razão. Se tivesse qualquer coisa que mencionasse ou que colocasse pessoalmente ela pessoalmente como destinatária de recursos, provavelmente já tinha vazado. Agora, por outro lado, o processo ganha em responsabilidade se houver uma discussão política que, de fato, precisa ser feita. Não é a presidente Dilma especificamente, mas é um ambiente de complacência que me parece que a opinião pública quer reverter. E aí, se houver um encontro dessas duas tendências, a tendência da opinião pública de querer reverter a complacência quanto à corrupção, mais um grupo que, se a senhora desta agenda como senhor da situação, a combinação pode ser explosiva para a presidente Dilma. E aí, corremos o risco, só para concluir aquele... são raposas velhas, né? Sim. Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha. O Cunha vai cair. Eu acho que vai cair, mas ele vai cair com honra. Já que você ele vai cair com brio. Por quê? Porque ele quer cair, eu acho que o horizonte dele hoje, ele não é burro nem bobo. O horizonte dele hoje é cair levando alguma coisa para sustentar a ação dele no pós-queda. Do tipo, eu vou cair, mas eu tenho bala na agulha ainda. E esta bala na agulha é que ele quer levar para o exílio dele, vamos dizer assim, para dizer, vocês podem até me derrubar, mas não vão me prender. Esse é o horizonte dele, me parece, máximo. Deixa eu só fazer 2 comentários sobre essa comparação histórica. Sem dúvida. Outra delas é a simbologia das cores. O Collor pedia para quem apoiasse o governo dele usar verde e amarelo, e as pessoas saíam da rua de preto. Agora os manifestantes pró-impeachment saem de verde e amarelo. Isso é só uma curiosidade. E o último é a figura do vice.
A situação de Itamar Franco em 92, segundo a descrição do próprio Fernando Henrique, era uma situação pré-depressiva, que ele ficava em casa deitado, sem ter vontade de fazer nada. Michel Temer está assim? Não está. Lembrando que o Itamar foi eleito pelo mesmo PRN do Collor. Então, naquela época ele não era partido PMDBista criado ainda. para eleição, né? Então, assim, o governo caiu literalmente no colo dele naquela época. E aí entrou o PSDB como aliado, com Fernando Henrique, já como ministro, etc., que acabou recebendo o apoio do próprio Itamar para se candidatar em 94. E agora vem o PMDB, há tanto tempo fora do poder central brasileiro, tendo ali a chance na cara do gol de, enfim, conseguir chegar lá, com Michel Temer e etc., e apoiado por essas raposas que o professor disse aqui. E o PSDB a reboque vindo apoiar, enfim, tem algumas diferenças do ponto de vista também de quem é a linha sucessória, que é bastante diferente de 92 para agora. Agora, assim, essa manifestação que, como eu disse aí, caiu muito número em todo o país, no dia do aniversário do AI-5, né? Sim. Uma data escolhida, assim, pessimamente, né? Um dia histórico difícil para o país, para a história do país, né? Essa manifestação, estão dizendo os líderes, que ela foi apenas um esquentamento para que vai haver em março, pós-carnaval, né? Manifestação de março, pós-carnaval. Vocês acreditam que pode esquentar realmente? Um rio até lá. Eu creio que não. Eu, sinceramente, eu penso que nós estamos assistindo nos últimos 5 anos a um processo de reformatação da própria linguagem política e penso que não será o espaço das manifestações de rua, nem pró nem contra. Primeiro, que é importante distinguir o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, quando foram manifestações fortes pelo impeachment ou pela crítica, né? Daquelas de 2013, que foram totalmente diversas. Né? As de 2013 eram genéricas e expressavam para mim, na minha opinião, esta indignação coletiva quanto a um problema que o país vem enfrentando. Agora, ir para a rua contra ou a favor do impeachment, eu acho que pouquíssimos irão. Depois de amanhã vai ter as manifestações da CUT, né, do PT. Eu acho que também vai ser um fracasso. Para dizer a verdade, eu acho que vai ter menos ainda. Eles jamais vão conseguir colocar 30 mil no MASP. Das outras vezes, o descompasso foi imenso. E, obviamente, não é culpa das pessoas, nem da mídia, nem de quem cobre, nem da polícia que erra na avaliação do número. É porque as pessoas não estão muito dispostas a ir para a rua, embora elas estejam na cena pública. Na minha opinião, criou-se uma nova cena pública a partir do advento das redes sociais. Então, eu me preocuparia muito mais com as redes sociais. Eu, se fosse governo, eu estaria fazendo media tracking com todos os posts, com todos os hashtags da vida, para ver o que a rede social, ela, em todo mundo, ela fomentou revoltas, rebeliões, né? E ela pode estar criando aí um grande monstro, né, que vai surgir e todo mundo vai ficar como em 2013, perplexo. Sobre isso que nós não vimos isso, que nós não eu queria sabíamos. fazer uma observação. Assim, as ruas, primeiro, elas não enchem da noite para o dia. Né? Tem um caldo ali que vai, né? Tem teoria política sobre isso. Né? Tem um caldo, uma cultura ali, um caldo de insatisfação e muitas vezes de acirramento do debate, que hoje é eminentemente nas redes, que ninguém sabe o que pode dar. Por isso que fazer assim, previsões sobre se as pessoas vão para a rua ou não, na minha opinião, é muito difícil. A gente não sabe o que pode acontecer, depende. Eu vejo um clima muito ruim em termos de debate político e de radicalização de parte a parte. Talvez essa seja a minha maior preocupação. Se você me permitir, Marcos, eu queria lhe dizer assim, eu queria fazer o seguinte exercício. É claro que o principal problema da política brasileira hoje é o impeachment. Mas vamos suspender isso por 2 minutos e vamos pensar no que vem acontecendo já há algum tempo, em termos da radicalização do debate, especialmente a partir da última eleição. Eu conheço várias pessoas e não conto o número de casos que já me disseram de pessoas que estão, por exemplo, tendo dificuldades nas suas relações familiares. Tinha post hoje na internet dizendo como ir para a ceia de Natal sem brigar com a sua família, uma lista de receitas.
Né? E isso é grave, porque esse acirramento, na verdade, ele pode ser um combustível complicado. A radicalização, na verdade, apaga fogo com gasolina. E isso é muito ruim. Né, É uma eleição que não acaba, né? uma eleição que não acaba. Terceiro turno há mais de um ano. É uma mais de um eleição, ano. e é uma eleição que foi marcada na própria eleição com um conjunto de acusações de parte a parte, que, na minha opinião, não contribui em nada com o debate. De um lado, o PT acusando o Aécio de que bate em mulher, coisa dessa natureza. Chegaram, inclusive, a chamar Alberto Goldman e outros líderes do PSDB de nazistas, o que provocou, inclusive, uma nota da comunidade israelita contra. Né? Do outro lado, você tem acusações do tipo petralha, bandido, Coxinha. enfim. Abortista. Na verdade, sim, aborto. Enfim, o que você tem, na verdade, nesse tipo de radicalização é uma infantilização do debate político. Não se debate o que é sério. Quer dizer, você fica tudo bem que no momento da eleição você entende que esse confronto faz parte da competição política e campanhas mundo afora também não são tão amáveis como são aqui, não. Infantilização. Agora então. o debate é infantil, na minha Deixa opinião. uma pergunta para o Manuel para o próximo bloco. É infantil na medida em que ele vai na personalidade da pessoa Na e não na agenda política. Então, deixa eu fazer Isso, não para se mim, foi o trata das principal questões. demérito da campanha de Não há 2014. Ela dúvida. desqualificou a própria dúvida. política. Desqualificou a própria É o política. seguinte, é quem é mais ou menos evangélico, é quem mais ou menos homofóbico, quem tem amante, quem não tem. O Brasil nunca se pautou por isso e, lamentavelmente, 2014 virou Foi uma isso. pena. Então vocês entendem que essa radicalização entre nós, pobres mortais, é um fruto ou tem um papel grande do marketing eleitoral nele? Uma parte sim, mas tem outra parte, na minha opinião. Veja bem, no momento em que você altera, e alguns fundamentos foram alterados em termos de distribuição, de renda e de alteração, né, entre classes, de relação entre classes, isso gera insatisfações. Parte considerável de um discurso conservador de direita que está sendo colocado hoje tem a ver com a impossibilidade da classe média aceitar que as transformações aconteceram. Isso é muito ruim. Agora, tem o outro lado. Né? Se você pega o número enorme de pessoas que estavam na classe E, passaram para a classe C, tiveram algum acesso à renda e que agora estão vendo esses direitos ameaçados e, portanto, numa postura fortemente radical contra o próprio governo, você tem uma imensa confusão. Você não mexe na estrutura social e isso fica de graça. Acontecem consequências. Eu acho que, em parte... Esse outro elemento pode ainda dar um outro quadro agora para frente, né? Acho que, Eu acho não que sem tenho dúvida, dúvida, né? Veja, o que é que a gente tem ouvido? Né? As pessoas, por exemplo, de classe média, provavelmente indignadas simplesmente porque não podem pagar mais uma empregada doméstica ou porque veem os seus filhos de classe média disputando uma vaga na universidade com o sistema de cotas em vigência. Ora, quando você mexe nessa estrutura, você mexe com privilégios. E a reação vai vir. E, na minha opinião, a reação dessa classe média revoltada, com um discurso de extrema-direita pouco qualificado, vem daí. Sim. Por outro lado, a esquerda não consegue dar uma resposta decente a esse problema. Sem dúvida. Não Nós vamos ter consegue. que fazer um debate e o Cena Política volta daqui a alguns minutos, discutindo a crise política brasileira que não acaba. Impeachment, cassação, destituição é a cena política da crise brasileira discutida aqui no programa. Falar com os professores, e você quase um professor também lá de ciência política, Quem sabe? eu disse na abertura que o momento vai ser muito mais político e até ultrapassando o movimento de ruas. Mas também a gente tem um momento jurídico. Tudo está caindo no Supremo Tribunal Federal. E agora mesmo essa escolha da comissão lá da Câmara, pelo Eduardo Cunha, que vai determinar o ritmo do impeachment, está no Supremo, lá com o ministro Luiz Edson Fachin. Qual é a análise que é feita, começando aqui pelo professor João, desse momento
E também, agora só acrescentando uma informação, que o PRB também foi ao Supremo contra a destituição do Pinato, né, da comissão Sim. Conselho de Ética. do Conselho de Ética. Do né? Conselho de Ética, sim. Eu acho, curiosamente, a nossa maturidade institucional é um pouco maior do que, aparentemente, o discurso político está disposto a admitir. O Supremo tem sido extremamente elegante nesse processo todo, inclusive dizendo, olha, nós não vamos julgar mérito, nós não vamos decretar previamente o impeachment ou o não impeachment da presidente. Nós vamos só avaliar o processo. Porque é um processo, o rito ele está previsto na Constituição. E veja bem, isso é importante a gente mencionar para relativizar um pouco até esse clamor das ruas. O governo Dilma precisa primeiro conseguir uma maioria nesta comissão provisória. Se ele conseguir essa maioria, ele de cara já mata o debate. Essa comissão não vai aprovar a admissibilidade da abertura do processo. Se esta comissão aprovar, o governo Dilma tem uma segunda chance de conseguir 172 deputados. Não é muita coisa, não é uma cifra absurda. É 1/3 de uma casa. Esse 1/3 não é impossível de conseguir, ainda mais que ela, durante todos os 6 anos de governo até então, ela tinha no mínimo 2/3 de folga. Agora vamos combinar, um presidente que não tem 1/3 do Congresso pode ir para casa, né? É a lógica parlamentarista. Né? Por isso que o PMDB me assusta. Por isso que Temer, Renan me assustam mais do que o presidente da Câmara. Temer e Renan, para mim, são realmente a grande armadilha. Eles são a grande casca de banana. O presidente da Câmara já está liquidado, de uma certa Não é maneira. que eu acho que ele está liquidado, mas eu acho que a capacidade dele de articular politicamente é infinitamente menor do que a desses os dois protagonistas. Quando o Renan, e hoje eu li isso no jornal, o Renan postulou para o Senado a exclusividade da decisão final. O julgamento é no Senado. Também E o tá aí no governo, Supremo, veja né? que O interessante, Supremo alguém vazou colocando isso. para a mídia que o governo está preocupado com essa hipótese. Claro. O que significa que o Renan não é tão de confiança assim. E o Senado, que sempre foi a casa da presidente, Isso. não é mais tão casa Esse da é o presidente Deve assim. estar Esse é o preocupado grande com a problema, fatura, né? né? Com o pagamento da fatura, E né? o Senado é feito Uma de coisa aqui, é raposa velha ainda mais que esses dois. É Uma coisa tudo. que pouco se discute, assim, por parte do governo e também por parte de uma parte dos militantes, né, de esquerda e mais ligados ao PT, uma espécie de vitimização, né? Uma história de tentativa de golpe e tal. Veja, eu não conheço presidente que não tenha passado por esse tipo de transtorno. Agora, no intervalo, o professor João Pinto lembrava de quantas vezes o governo JK foi ameaçado em termos de golpe. Fernando Henrique Fernando Cardoso. foi alvo de sérias acusações dessa natureza. Já tivemos um evento específico sobre o Collor, sobre certas circunstâncias. Me recordo muito bem que no final do primeiro ano do governo Lula, a OAB chegou a fazer um pronunciamento público dizendo que os elementos jurídicos para a abertura de um impeachment contra Lula, que nunca chegou a termo, existiam. Quer dizer, Lula também enfrentou esse tipo de coisa. Então, me parece que isso é do jogo, né? Acho que tem uma espécie de vitimização aí. A pergunta, na minha opinião, que a gente precisa se fazer é como é que um partido que está há 12 anos no poder, que implementou uma agenda de sucesso na área social, que é um partido que se constrói com uma identificação partidária, que é o PT, que nenhum outro no sistema político brasileiro tem, deixa a situação chegar a esse ponto. Porque são 12 anos de governo. Então, vamos acabar de colocar a culpa nos outros, começar a pensar o que a gente fez. sem Você dúvida. chega a essa altura do campeonato. Posso pensar Aí eu lhe uma digo, resposta? aí eu estou com o João Gomes. A essa altura do campeonato, né? Você tem uma presidente com medo de não ter 200 votos no plenário, pelo amor de Deus. Sim. Quer dizer, quer dizer, a gente tem que se perguntar sobre que circunstâncias essa erosão dessa capacidade de governar, que vem desde o primeiro ano dela, do governo Dilma, Sim. não é uma consequência de, Mas de veja, uma Manuel, história. eu vou te perguntar uma Só coisa. para Só terminar, pra... assim, João. O Estadão fez o levantamento e vários outros cientistas políticos fizeram o levantamento. Fala-se em torno de 200, 210 votos. O que coloca a presidente com medo, porque é uma margem pequena, isso pode virar a Para qualquer momento. 172, né? Só a mudança do líder do PMDB, que atendia ao Planalto e agora atende a Temer,
já é suficiente para você criar um salseiro aí, né? Um problema e você conseguir levar. Agora, a pergunta é anterior. A pergunta anterior, na minha opinião, foi uma incapacidade do ponto de vista político de se relacionar Mas veja, com o Congresso é Nacional. uma questão, Manuel, de liderança. É uma questão de liderança liderança que a presidente não tem. Não tem. Nunca teve. E não se preocupa em construir. Veja, tem 6 meses que nós estamos falando em crise, tem 6 meses que a agenda do impeachment está. Que notícias você... E eu sou sagaz não, eu sou voraz. Eu leio tudo. Eu leio Estadão, eu leio Folha, eu leio Globo, eu leio até a Veja, por incrível que pareça. Leio Carta Capital, leio... É bom. Quando eu tenho certeza que vocês 3 vão ter que fazer um exercício de memória para lembrar Você está esquecendo quando do é Jornal que a de Minas, Dilma hein? fez uma reunião de coordenação política. Quando é que ela fez uma reunião com deputados? Olha, hoje- Quando é que ela fez aquilo que a gente chama pagelança? Chamou lá 3 políticos do PSDB, lideranças, né? que seja para tentar propor uma política de tolerância civilizada, mais 3 do PMDB, que você sabe que tem ramificação. Quando é que ela recebeu essa gente Tem para dificuldade. jantar, para tomar um vinho, para conversar sobre política? Ela não gosta de política, ela abomina a política. E ela está sendo punida por isso. A política tem Acho que engolido no limite ela. é isso. Ela não quis dominar a política e a política engoliu. Ela achou que bastava inaugurar a casa. Alguns exemplos. Um presidente não pode só inaugurar a casa. Juscelino Kubitschek, que a gente bem lembrou, que eu considero o maior estadista brasileiro, exatamente pela sua capacidade de lidar e dialogar, passou 4 anos da presidência ameaçado por golpes militares de todas as naturezas, lidando com uma oposição raivosa. O JK fazia política o tempo todo. O principal opositor dele tem uma frase que eu acho deliciosa, que era o Oscar Dias Correia, à época um líder forte da UDN. Eu falava assim, o homem é um perigo. Se você quiser permanecer inimigo dele, não se aproxime. Se você sentar para tomar uma Capacidade de cerveja com ele, você sai sedução. amigo e aliado. E aliado. Entendeu? E é isso que o político precisa ter. O Lula tinha isso. Quer Sim, dizer, o Lula sim. conseguiu levar o escândalo do mensalão, que era muito evidente. E que nada era, pegava nele. nada colava nele. Ele foi porque- reeleito no nada ano pegava. seguinte. Ele foi reeleito no ano seguinte. Sim, e ele Agora, sabia se reunir com as agora pessoas, ima- articular. Isso a Dilma ela não faz. Inclusive, Existiria uma acumulação de poder num governo Lula ou Fernando Henrique? Uma acumulação de poder numa figura como Eduardo Cunha? Existiria TCU pedindo impugnação de conta por conta dessa manobra fiscal que é comum em governos de Estado para gerar... É uma consequência, uma manobra para atender a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000. Sabe, existiria essa autonomia extrema de Polícia Federal, investigando o filho do ex-presidente e a presidente não sabe, não tem conhecimento. Sabe como? Então, assim, é aquela história, política não tem vácuo. A pessoa Sim, vai sim. minguando, outros ocupam esse espaço. e agora vamos lembrar de uma coisa, Gualberto. Quem foram as articuladoras políticas? Tem hora que assim, eu acho bacana a questão de gênero, afirmação de gênero e tal. Mas além do gênero, você tem que ter capacidade. Sem Quem dúvida. foram as articuladoras políticas do primeiro mandato? Gleice Hoffmann E Deli Salvati. Não conseguem conversar com ninguém, a mesma característica. Aí ela falou, não, vou refundar o governo, vou fazer tudo de novo. Começa com o Mercadante, que é o Tá errado. sujeito mais Claro, antipático de claro, Brasília, não consegue conversar com ninguém, arrogante. Pior que agora entendeu? é Arrogante. tarde. E a Dilma, que já é arrogante, o Mercadante se reunindo em nome dela, ele potencializa essa arrogância. Não, e você piora, porque a sequência dos fatos aí, João, confirma o que você está dizendo. Sim. Quem assumiu a coordenação política quando a coisa já estava absolutamente insustentável foi o PMDB. Né? Então, quer dizer, no momento em que a presidente entrega a condução da política econômica a um Levi, que não é exatamente um desenvolvimentista nem alinhado com as posturas né, de esquerda. E quando você entrega a coordenação política ao partido que não é da presidente, quer dizer, como é que você espera governar? É um esvaziamento grande. Não tem como. Que volta na pergunta do Quer dizer, Barroso. hoje é o Instituto Lula que coordena o governo, você não tem a dúvida disso. Sim. Então, E quer que dizer, criou uma alcunha que eu acho cruel, mas complicado, extremamente interessante, que é o ex-presidente em exercício. Né? Assim, o Lula, o ex-presidente em exercício. Isso, ex-presidente em Brincadeira. exercício. Eu acho que valeria essa a pena questão- uma reflexão, mais do que isso. Sabe? Desculpa, Barroso, mas de interromper. Porque o que foi que motivou essa reflexão aqui? O que motivou essa reflexão? A gente abandonar essa discussão infantil ou de perseguição, não é? Ou de... A política é jogo duro, cara. E você tem que fazer todo dia. Eu conheci
um pernambucano muito ilustre, que era o deputado federal Zé Múcio Monteiro, que hoje é Ministro do TCU. ministro do TCU, que foi coordenador de articulação política de Lula durante 1 ano e meio. Numa entrevista com ele, numa conversa informal em Recife, um encontro informal, ele me disse uma frase muito interessante. Ele disse: Manuel, aquilo ali, a coordenação política, a gente tem que fazer conta todo dia. Aquilo ali é feito barba. Você tem que fazer todo dia e bem feito. Sim. Porque aquilo é um trabalho do cotidiano. Se você não tiver paciência, se você não tiver gente, se você não tiver articulação política capaz de lidar com aquilo... Isso que foi falado. E a presidente Dilma, que não consegue coordenar, ainda escolhe errado. Né? Eu comentava com o Manuel no intervalo. Na minha opinião, simbolicamente, essa crise começou no discurso e na festa da reeleição da Dilma. Porque qualquer um pode baixar esse vídeo aí no Google da vida. Ela estava visivelmente mal-humorada porque as pessoas a interrompiam para aplaudir. Ela fazia o discurso, as pessoas interrompiam para aplaudir e ela se irritava. O Gaspari, que na minha opinião, um grande jornalista, ele acusou muito bem isso. Ele falou, olha, é a primeira vez na história da República Brasileira que um presidente se irrita com as pessoas que o estão aplaudindo. Com os aplausos. O político sabe que o aplauso é importante, que ele dá aquela adrenalina para ele e para o público. É onde ele se calça, é onde ele cresce. Realmente e ela não conseguia o chamado traquejo dela é difícil. Zero. Eu tenho de fazer um intervalo. Cena política, volta daqui a pouco, continuando o debate. Cena política debate a extensa crise brasileira, com presença dos professores João Pinto Furtado, historiador, Manuel Santos, cientista política, ambos da UFMG, e o jornalista João Alberto Júnior, colunista do jornal O Tempo. E agora, e o Cunha? Cai, não cai? E eu achei interessante que a Folha de São Paulo, que hoje é o jornal talvez mais influente do país, talvez, né? Não tenho certeza, porque existe aí uma polêmica com o Estadão e com o próprio O Globo, qual que é o mais influente. O mais vendido é, viu? É, o mais vendido. Colocou no domingo aquele editorial na capa pedindo a queda do Eduardo Cunha. E ele cai, não cai e permanece. Só fazer um gancho com o que você falou no bloco passado, que também vai bater no Cunha. Essa questão pessoal, evidentemente que o Cunha deu andamento ao rito do impeachment em vingança da decisão dos 3 deputados petistas no Conselho de Ética de votarem contra ele. Era a carta na manga dele. Mas acontece que ao fazer isso ele esperava reverter no próprio Conselho também uma questão contábil, o apoio dos PSDBistas, dos tucanos que tinham no próprio Conselho. Que não veio. Que acabou não vindo. Ok. O que a gente assiste, que é um tema caro do professor Manuel também, é todo mundo indo bater a porta do Supremo Tribunal Federal. Sim. De Conselho de Ética, gente, sinceramente, de plenário da Câmara contra Cunha, a gente não deve esperar muita coisa, não. É isso que a gente tem assistido. Sabe? Se ele for destituído da presidência, ele tem ali o vice, tal, mas o PRB está indo o partido do Fausto Pinato, que é o deputado que caiu da relatoria ou presidência? Da relatoria do Conselho. Do caso. Do Conselho de Ética. O PRB, o partido, que inclusive era aquele partido do José Alencar, se não me engano, né? É o partido que tem relação com a Igreja Universal do Reino de Deus. Universal. Foi agora ao Supremo, da mesma maneira que também o PMDB está recorrendo a parte do PMDB. A cassação chega no Supremo, o rito do impeachment chega no Supremo, ou seja, é a politização do judiciário e a judicialização da política. É isso. Não, isso é um fenômeno muito... Vice-versa, interessante colocado por você. Isso é um fenômeno das democracias contemporâneas. Isso é muito comum em democracias contemporâneas. No Brasil, isso está começando a aparecer como novidade, mas na relação entre legislativo, né, e judiciário, porque na relação entre executivo e judiciário, isso já não é novidade. Sim. E no que diz respeito à judicialização da política no processo eleitoral, por exemplo,
Isso já é um processo evento. legislativo. Tribunais ganham protagonismo cada vez maior em democracias contemporâneas em função da dificuldade das instituições lidarem politicamente com as questões, ainda mais numa situação como a nossa, de extrema fragmentação política, né? Eu não vejo nisso exatamente um problema. Nesse sentido, estou mais com o professor João Furtado, que no início dizia que talvez a gente tenha sido muito cruel com as nossas instituições. Elas estão aí, em alguma medida, estão funcionando. E, em parte considerável, desagradando o próprio Poder Executivo, né, sendo duro sob certas circunstâncias, com o próprio Poder Legislativo e sem embaraços maiores e sem ninguém... Claro, sempre vai haver gente que vai dizer que é contra e a favor, mas sem maiores riscos de, digamos, de ruptura. E tal. Agora, a diferença, assim, evidências para que o Cunha seja afastado não faltam. Quer dizer, elementos não faltam. A questão é que ele vai protelar, e eu acho que isso vai acontecer. Ao contrário de suas expectativas, eu acho que vai acontecer. Agora, o Eduardo Cunha, ele não é um líder qualquer. Ele é um sujeito extremamente habilidoso politicamente. Ele é um sujeito que conhece o regimento indo e voltando, e é um sujeito que vai criar um salseiro. Se me permite uma coisa, ele não vai cair rápido e nem de graça. E nem sozinho. Das movimentações financeiras que lhe são imputadas devem, no frigir dos ovos, se revelar doações de campanha que ele intermediou. Sim. Em vários momentos isso veio aqui e ali, ou seja, ele era também um agente, um comitê financiador de campanha. E parece que ele financiou mais de 100 deputados, mais de uma centena de deputados. Exatamente, isso cria, é só isso que ele cria o ovo a tal do financiamento é o ovo da serpente. Isso, e isso é um tema que me interessa. E veja, só isso explica a lealdade que a tropa de choque dele tem a ele. Bem mais de uma ele. centena. Não há dúvida. Porque eles sabem que se ele cair, eles caem juntos. Isso. Porque aí ele vai fazer delação premiada. Ele Agora, vai procurar e vai falar assim, não, eu tenho aqui um rolo Esses de deputados são poucos conhecidos, É o baixo clero. Baixo camada. Agora você tocou num ponto importante. Sim. O maior arrecadador individual de 2014 é Eduardo Cunha. Ele arrecadou, individualmente, 6 milhões. Ele. Quando João, que um jornalista ou um professor vai poder ser deputado federal desse jeito? Só o sujeito individualmente arrecadou 6 milhões. Isso é uma coisa que me preocupa. E isso é sério. Isso é sério. Quer dizer, quando você olha os dados de financiamento de campanha no Brasil, há uma extrema concentração de doações de pessoa jurídica, e isso é um volume absurdo de dinheiro, extremamente concentrado, né? E cuja intermediação cabe aos líderes partidários. Há um mercado de dinheiro entre os deputados. Isso é terrível. Eu tenho alguma vivência com amigos no mundo empresarial e eles não têm, digamos o seguinte, eles têm um pragmatismo absoluto. Eles falam, doação de campanha para nós é investimento. Exatamente. Claro. Tá? Não tem outra forma de conceber isso, não. Tanto é que investimento, para gregos você e sabe troianos. que vai voltar. Volta na forma de um decreto que te ajuda, volta na forma de um contato. Uma agenda que um deputado desse consegue marcar, uma agenda que ele consegue marcar no BNDES, fala assim, tem um amigo meu aqui que está precisando de uma linha, eu vou com ele na primeira reunião. Eu me lembro que isso é muito comum em Brasília, eu já vi isso nos elevadores, teve uma época que eu ia muito a Brasília, então a gente ouvia nos elevadores, fulano vai comigo, e quando fulano vai com a gente é garantido, quer dizer, o cara vai oferecendo acesso. O tráfico de influência não é uma coisa que deva ser menosprezada. Não, isso é sério. No caso brasileiro. Isso envolve todo mundo. O deputado, o parlamentar acaba se tornando, na verdade, não digo que são todos os 500 e tantos, um despachante. Ele é um broker, exatamente, ele é um broker. Quando ele... E veja, as pessoas se indignam, isso que a gente que tem um pouco mais de traquejo político, é importante sempre alertar isso. As pessoas se indignam com o fato de o deputado ter telefone celular, ter passagem garantida, isso não é nada. Isso não é nada. É um salário alto, é verdade, para a maior parte do trabalhador que ganha uma mixaria, é um salário absurdo, quer dizer, por fora é muito mais. É muito mais, é imensamente mais, entendeu? Eu faço um desafio. Tirando o Genuíno, que na verdade foi bem condenado porque apôs a sua assinatura
num momento em que ele sabia que não devia ter confiado, porque isso ele era traquejado, tirando o genuíno, quem neste país que não enriqueceu com a política? Pois é. Tá certo, eu vou parar. O Babá, acho que tem o Babá do PSOL. Só, né? Acho que o Babá nem retornou mais, né? Não é deputado Não mais. retornou, não. Tem os Bom, poucos que não conseguem comprar uma casa, que continuam morando de aluguel, mas fora esses, quem? Quem, né? Cena política volta daqui a pouco, no último bloco, debatendo a extensa, ampla crise política brasileira. Impeachment, destituição, cassação, cena política, debate, a crise. Nesse último bloco, a gente tem aí 8 minutos. Vamos ver se a gente consegue analisar o que será do país politicamente agora para frente. Vem Natal, vem Carnaval. Quarta-feira, o Supremo deve dar uma decisão sobre o rito do impeachment, né? Na análise de vocês, o que vai ser, o que será? Eu acho que o país vai entrar num clima de mais calma, mais tranquilidade, vai ficar ruminando Mas com essa crise econômica, aí, comendo emprego, A crise inflação econômica, o alta, Brasil, a tradição do Natal e do Réveillon é tão forte que eu acho que nem a crise econômica resiste a o essa desemprego tradição. batendo em 2 dígitos, a inflação batendo também, já É. bateu, né? Mas 2 dígitos. eu acho que a sociedade precisa desse refresco. Eu acho que todo mundo está precisando um pouco disso. É por aí, Manuel? Pensar numa agenda positiva, Isso. pensar em alguma coisa. É claro que é muito importante o desfecho de um processo como esse, de um impeachment. Mas, mais do que fazer previsões do que vai acontecer, talvez mais interessante seja dizer assim, o que a gente espera e gostaria que acontecesse. Eu, de fato, gostaria que a gente voltasse a discutir política. De verdade. Política e políticas E políticas, não é? públicas. Que a gente começasse a projetar o Brasil para médio e longo prazo, que a gente levasse a sério a discussão de como sair desse problema fiscal sério para enfrentar essa crise econômica que vem pela frente, que vai agravar. Quer dizer, é isso, na minha opinião, que está faltando. Claro, não vou, né, é muita inocência achar que não vai se falar do tema e que agora todo mundo vai se, né, ficar imbuído dos valores mais elevados. Não vai ser assim. O debate vai ser duro, vai ser aguerrido, vai ser disputado batalha a batalha, né? Agora, independente disso, né, a gente pode talvez ver alguma coisa pela frente interessante. Uma vez encerrado esse problema, que passe-se a discutir o que a gente de fato tem que discutir. Porque esse ano não existiu e não vai acabar. Porque o governo não começou. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Não acaba nem a eleição, nem Não o consegue governo. dar uma resposta a nada. um- A eleição não acabou. É um Quer dizer, governo então que você fica vivendo o passado. numa situação de E o ano também de não vai acabar. suspensão. 2015 também não acaba. que vai irritando, inclusive, o eleitor. O cidadão vai ficando indignado com essa Aí- situação. Mas, meu Deus E do céu, aí que mora o esse cara- perigo dela cair silenciosamente, sem adesão nem pró nem contra, uma articulação do parlamento, uma maioria corrupta, algumas pessoas vendendo voto, de repente cai e não há reação. Isso balcão é uma de negócio, hipótese. né? Um balcão de negócio. Uma hipótese, porque quando você cria uma expectativa muito grande e essa expectativa nunca se consuma, de repente há uma reversão das expectativas. E aí as pessoas simplesmente se tornam apáticas. A grande Os expectativa grandes- desse os- momento... É, Desculpa, sim. professor. Não, sim. A grande expectativa desse momento é justamente essa discussão sobre recesso, se teremos recesso parlamentar ou não. É curioso que, num primeiro momento, a defesa pelo adiamento do recesso era do PSDB, acreditando num respaldo e num apoio pró-impeachment. Aí, logo isso reverteu, depois da condução do Cunha da abertura de processo. Né? Agora é o governo que quer o não recesso para tocar e não haver esse apoio, essa maioria. E resolver de uma vez. Resolver de uma vez, mas acontece uma coisa, talvez por medo de pintar alguma delação, alguma Fiat Elba aí para Dilma, né? Agora, Depois de ontem, pode ser que o governo mude de opinião de novo, né? Isso é- não sei. poucas pessoas na rua, então falam, não, agora é hora de Mas acelerar de novo. Aí Fato é que movimento- o adiamento disso, né, essa extensão disso, esse terceiro turno que não acaba, vai irritando todo mundo. E a gente estuda um pouquinho de Keynes, né, na economia, a gente
percebe o quanto que expectativas são fundamentais para a economia, mas para a política também. O quanto que um cenário, a construção de um cenário negativo, a Datafolha fez essa pesquisa recentemente, que divulgou essa pesquisa, que 68% da população acreditam que a situação está pior do que há não sei quantos anos atrás. Gente, qualquer indicador social demonstra o contrário, né? Ao longo da história. Então, assim, essa formação de expectativa que está ruim, esse humor nacional, esse clima nacional é negativo e vai gerando uma reversão de expectativas vão acumulativas e se autocontaminando. O que faz crer é o seguinte, que essa aposta eu fiz há mais tempo aqui. Se as forças políticas em Brasília começarem a se voltar para a próxima eleição, que é do ano que vem, ou seja, se esse impeachment chegar, esse papo chegar até o meio do ano que vem, quando todos os deputados que vão investir, precisam investir pesado na eleição dos seus prefeitos, das suas bases, aí esse assunto está enterrado. E um terço do parlamento se candidata também. Aí esse assunto está enterrado, ou seja, o ciclo eleitoral, um está batendo no outro já, e se esse assunto não se resolver até lá... Mas veja bem, e aí eu insisto num argumento, e que eu acho que o Manuel também já citou e que está subentendido na sua intervenção. A questão econômica pesa. Claro. E a questão econômica hoje não é desprezível, não. Até pelos ganhos sociais. Veja bem, exatamente. Uma coisa é o indivíduo de classe média, que no fundo somos nós. Não dá para exagerar, achar que só a classe média é autoritária, não. As classes trabalhadoras, também. As classes D e E também têm essa vocação e elas não admitem retrocesso, como nós. Tá? Veja, essa pessoa teve um ganho mínimo de renda, que é importante, que é expressivo, que é inédito, mas agora está correndo o risco. Porque nisto o Aécio tinha razão, talvez tenha sido a grande verdade que ele falou na campanha, que é a verdade do Plano Real. Inclusive a inflação penaliza muito mais o trabalhador do que a classe média. A classe média se vira. Ela arruma um duplo emprego, ela manda a empregada embora, ela coloca o filho numa escola pública, que é um movimento que já está acontecendo. Lembra? A classe média. Agora, quem tem muito a perder, quem tem tudo a perder, não há dúvida. Não aceita perder. E aí, essas pessoas não têm uma alta capacidade de formulação política, elas vão achar que é a Dilma mesmo. Não, e se você pegar a classe D e E, e se você pegar nas pesquisas de opinião, Dilma está muito ruim nas classes D e E. Ela não poderia estar sob nenhuma hipótese. Não. Se você levar em consideração a responsabilidade do PT em relação a essa classe, dos governos do PT, e veja, ela está bem essa população ela é impaciente porque ela tem 4 séculos de atraso para recuperar. Ela tem a escravidão, ela tem a herança, e agora tem exclusão, uma ameaça muito séria pela frente. E de repente ela vê essa exclusão sendo recolocada. Só lançar 2 questões rápidas para vocês. Primeiro, que esse clima pró-impeachment, seja dentro ou fora das instituições políticas, ou seja, classe D e E incluída, é uma demonstração da falta de apego à democracia como um valor em si, e se vocês concordarem com isso, se essa impressão vocês acreditavam que o apreço à democracia estaria mais consolidada como cultura política no Brasil? Posso começar? Claro. Qual democracia? A pergunta que eu te faço. Qual é a democracia brasileira que nós tivemos? É a da inclusão pelo consumo? Isso não é democracia. Democracia, ela se consolidaria na continuidade do investimento pesado em educação, em formação do cidadão, que está arranhando, está começando, etc. Mas esse é um investimento de gerações. Sim. Então as pessoas descreem da democracia porque elas não vivem a democracia no seu cotidiano. A gente que é de classe média sabe o que é isso, sabe o que é cidadania, etc. Essas pessoas estão sendo exterminadas nos presídios, elas estão sendo exterminadas pela polícia, elas estão sendo exterminadas por políticas públicas, elas estão tendo seus bebês com o cérebro diminuído por falta de políticas públicas. Então essas pessoas não conseguem entender a democracia como nós. Então esse discurso é importante ele ser colocado no lugar correto dele. A discussão da democracia interessa a nós, formadores de opinião, mas o grande público, que deveria também se interessar, é óbvio, ele hoje está alijado, ele só é chamado uma vez a cada 2 ou 4 anos para votar. Isso não é democracia, ele não vê isso como democracia, tanto que ele nem se lembra do seu candidato. Isso é uma coisa que a verdade política das pesquisas mostra. Raramente as pessoas se lembram em quem votou para deputado e às vezes até mesmo para cargos majoritários. A pessoa não lembra direito, não, porque isso não está no dia a dia dela. Então esse é o grande desafio brasileiro, na minha opinião. Agradecemos a presença de vocês novamente, né? Agradecer nunca é muito. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o programa.
Até um próximo debate.